Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu me chamo Lucas, sou graduando em Sociologia e pesquisador do Urbandata, e nesse episódio eu serei seu anfitrião. Para fazer parte comigo da bancada hoje, eu tenho a felicidade de contar com a Cassiane Santiago. Tudo bem, Cassiane? Oi, Lucas. Olá, ouvintes. Tudo bem? Me chamo Cassiane, sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e pesquisadora de iniciação científica da FAPESP, e é um prazer participar do episódio de hoje. Antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns recados sobre os nossos canais de comunicação. O Urbanidades tem perfil no Instagram, que é @urbanidadespodcast. Também temos o nosso site, que conta com um banco de dados bibliográficos, com milhares de textos sobre o Brasil urbano. Para acessar o site, basta digitar urbandatabrasil.fflch.usp.br. Além disso, você pode nos escutar por meio do Spotify e do YouTube Music, como Urbanidades Podcast, onde é possível adicionar comentários nos episódios, então não se esqueça de interagir com a gente por lá. Continuando a nossa série de episódios sobre o Centro de Estudos da Metrópole, hoje a gente vai receber o pesquisador Murilo Lopes Rosa, que veio falar um pouco da sua dissertação de mestrado que aborda os impactos da Assembleia Nacional Constituinte na discussão de federalização dos municípios brasileiros. Seja bem-vindo, Murilo. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, Cassiane e Lucas, pelo convite, por me receber aqui. Bem, aos ouvintes, me chamo Murilo Lopes Rosa, sou recém-mestre pelo Departamento de Ciência Política da USP. A minha graduação é em Direito, eu fiz uma migraçãozinha de área e profissionalmente eu sou servidor do Judiciário Federal. E é isso. Legal. Perfeito, Murilo. Então acho que a gente já pode começar. E aí, o que eu queria iniciar a nossa discussão é que na sua dissertação você investigou como que se deu esse processo de federalização dos municípios a partir da Constituição de 88. Então, para a gente começar a conversa, eu queria que primeiro você explicasse um pouco e localizasse os ouvintes nesse debate da federalização e falar um pouco para a gente como que funcionava a legislação municipal antes de 88 e o que mudou com a promulgação da Constituição. Perfeito, Lucas. A atual Constituição Federativa do Brasil, de 1988, ela é resultado da Assembleia Nacional Constituinte, que aconteceu ali em 87/88, né, como um resultado e um movimento contra o regime ditatorial que nós viemos vivenciando. E especificamente sobre o tema da dissertação, né, que é investigar como se deu a federalização dos municípios, se parte do artigo 1º logo da Constituição, que vai determinar que o Estado Democrático do Brasil ele é formado pela união indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. E dentro do âmbito da ciência política, é meio que dado essa explicação de que os municípios também compõem a forma federativa, mas há uma lacuna, até então havia, com a dissertação que eu almejei explicar, de como se deu essa federalização, porque do conjunto de estados federados, mundialmente falando, nós somos a única federação que incluiu os municípios como entes no mesmo patamar, mesmo status das outras unidades subnacionais, entenda-se a União e os estados. Então, o estudo ele parte desse ponto. Em relação ao contexto pré-constituinte, assim. O contexto brasileiro em relação aos municípios é de previsão de uma autonomia administrativa, até política, mas que não impedia que os municípios sofressem ingerências por parte dos outros entes subnacionais, seja dos estados, seja da União. E principalmente considerando o período ditatorial, que tinha um inchaço de poder no centro da União, os municípios se viam, digamos, entre aspas, aqui, incapacitados de exercer as suas competências, né? E no contexto de federação, de federalismo, vou colocar aqui, que é uma forma de Estado baseada no autogoverno e no governo compartilhado, isso se torna essencial para a gente entender até hoje os impactos e como se dá execução de políticas públicas e etc. na nossa federação. Murilo, e para entender melhor, né, como se deu essa elevação dos municípios ao status de entes federados a partir de 1988, é necessário compreender também o conceito de municipalismo, né, que também é chamado de movimento municipalista. Qual seria o significado desse termo? Municipalismo, ele é um conceito muito amplo que pode abarcar várias ideias, digamos assim, e aí na dissertação eu tive um trabalho de me conter aquilo que era objeto da pesquisa. Então aqui na dissertação eu estou entendendo o municipalismo como aquele conjunto de indivíduos que vêm defender o município enquanto centro de discussão.
Tá? E como eu estou falando do objeto da pesquisa, que é identificar como os municípios vão ser alçados ao patamar de entes federados em pé de igualdade com as outras unidades subnacionais, o que se vai entender de municipalismo é justamente isso, é o município no centro do debate ali. Perfeito. E eu acho que ainda dentro disso, acho que é interessante mapear, assim, um pouco do que você fala no texto dos movimentos mesmo, assim, dos municipalistas. Uhum. Acho que é interessante também para a gente entender o todo. Voltando um pouquinho o que eu falei agora há pouco, nós tínhamos um contexto histórico e político de inchaço de poderes e de competências no centro, né? União e o Estado também ali tendo seu protagonismo. Os municípios ficavam meio de lado nesse sentido. O movimento municipalista, na história da nossa República, ele vem justamente para defender a ideia de que chamam de accountability, né? A referência à identificação direta do exercício de poder político com o local. Assim, se a gente for pensar a carreira política mesmo, ela começa nos municípios, a identificação direta dos incumbentes com os cidadãos. Os cidadãos, eles nascem nos municípios, ali é o primeiro contato. E aí é por isso que nós vamos partir dessa ideia do municipalismo e desse movimento de defesa do município enquanto, vou usar aqui um termo em latim, eu vou pedir licença, como célula máter da sociedade. Porque é onde, de fato, vão começar todas, digamos aqui, requerimentos por parte dos cidadãos em relação a quem o está representando, atendimento de demanda, seja ela de política de saúde, política de educação, e aí entenda-se o municipalismo como esse movimento, e no contexto de ruptura institucional, que é o que a Assembleia Nacional Constituinte representou, saímos de um regime ditatorial para entrar novamente numa democracia, com o estabelecimento de uma nova estrutura da sociedade brasileira, faz todo sentido você pegar esse processo de demanda e a identificação do que não estava funcionando no regime anterior e tentar alterar isso naquele momento de ruptura institucional, que é um momento específico para esse tipo de debate, enfim, e de nova estrutura institucional. Ainda com essa noção, né, de movimento municipalista em mente, na dissertação você analisa documentos oficiais e materiais jornalísticos, né, referente à época da instauração da Assembleia Nacional Constituinte, de 1987 a 1988. Nesse sentido, quais foram os impactos dessas reportagens no debate sobre a agenda de descentralização dos municípios em relação aos estados? Primeiro, eu só vou registrar aqui que é muito interessante, para quem não sabe, assim, a Câmara dos Deputados tem esse acervo imenso de material sobre a Assembleia Nacional Constituinte, especificamente, né, a última que eu investiguei. E é muito interessante, assim, qualquer cidadão tiver curiosidade de entrar para analisar várias pautas, assim, eu pesquisei uma pauta específica, mas tem tudo lá. Fica aí uma dica para as pessoas terem acesso. Em relação às matérias, eu acho que elas dão conta justamente do que a literatura dentro de ciência política, na sociologia, na antropologia, já colocam sobre essa saída de um momento ditatorial para a democracia. Que é justamente esse o debate, assim, vamos usar uma palavra aqui, desconcentrar poder. Eu acho que mais do que descentralização, eu acho que aqui nesse momento é desconcentração de poder nas mãos da União, próprio do regime que a gente vivia, para as demais unidades subnacionais. E essas reportagens, elas dão conta justamente disso e de como, mesmo antes da instauração da Assembleia Nacional Constituinte propriamente, esses grupos de interesse, municipalistas e vários outros também, a depender da pauta, já se organizavam em Brasília com a instauração de comitês temáticos e tudo mais, para já buscar uma mobilização para na hora que começasse efetivamente os debates acerca da Constituinte, as suas pautas fossem viáveis de ser levadas até lá, né, aos decisores, assim, para conhecimento e eventualmente votação, discussão e tudo mais. Legal, Murilo. A Assembleia Nacional Constituinte, ela ocupa então um papel central no seu texto, né? Acho que é interessante para a gente entrar melhor nesse campo, que você explicasse para a gente como que funcionou e como funcionava o processo decisório dentro da Constituinte, desde a escolha dos membros que compõem as comissões, as subcomissões, até as dinâmicas internas que orientavam essas decisões entre os membros, também os movimentos sociais, a participação deles, etc. Perfeito, vamos lá. A Assembleia Nacional Constituinte, tentando falar isso de uma maneira mais clara e não tão técnica, né, é um momento de ruptura institucional, onde a gente está saindo de um regime, estamos definindo um período para a estruturação de uma nova Constituição, que é o documento que vai reger as relações políticas e jurídicas do Estado em que a gente vive. E por esse motivo é um momento
muito peculiar e interessante de estudo, porque dali vão sair várias questões que a gente vivencia hoje, contemporaneamente. Então, assim, como eu disse há pouco, há uma lacuna de estudos em relação ao processo de como as cláusulas da atual Constituição se deram. E aí, por isso que é importante estudar a Assembleia Nacional Constituinte. Em relação à instauração dela, nós tivemos, acho que é comumente conhecido, nós tivemos as diretas já, todo o movimento em relação ao regime ditatorial que até então a gente viveu por vários anos. E a Assembleia Nacional Constituinte, ela se aproveita da eleição dos representantes logo depois ali das diretas já, para escolher os seus membros. Então, assim, salvo engano, teve uma coincidência entre o resultado dessas eleições e os componentes, os membros constituintes que formaram a Assembleia Nacional Constituinte. Sendo um pouquinho redundante aqui. E aí, especificamente sobre a organização da ANC. Teve uma votação sobre regimento interno, são eleitos quem vai ser o representante, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e a partir disso, propostas de regimento interno que foram levadas no caso e foram votadas para início dos trabalhos. Então, inicialmente, o que a literatura coloca, e o próprio regimento da ANC está assim, que é um processo de competências descentralizadas. Assim, você tinha uma comissão, várias comissões temáticas que eram divididas em subcomissões. Depois disso, você tinha uma comissão de sistematização que serviria para aglutinar tudo que viesse das subcomissões e das comissões temáticas, para gerar um anteprojeto geral e levar isso a plenário para votação dos membros que compunham a Assembleia Nacional Constituinte. Então, assim, é um processo descentralizado de debates e discussões sobre as matérias que foram ali levadas, começando novamente nas subcomissões, que é a fase inicial, partindo para comissões temáticas, sistematização, plenário, e depois as fases, digamos assim, entre aspas, mais burocráticas, a publicação do texto e tudo mais, para resultar no que nós temos hoje como Constituição do Brasil. Murilo, além disso, a pesquisa também dialoga com o âmbito jurídico, né? Especialmente com o constitucionalismo. Sim. Qual seria a contribuição desse debate para a área do direito? Então, como eu disse, eu venho do direito, como é próprio lá das ciências jurídicas, muitas vezes a gente aceita os pressupostos e vai trabalhar mais com a lei e com os efeitos dela, aplicação, etc. Dentro do constitucionalismo e dentro do estudo sobre forma de Estado, tem os autores que defendem que os municípios eles não podem ser entes federados, e eles vão argumentar e fundamentar essa posição mais numa questão de assimetria institucional quando comparado com os estados, por exemplo, que eles vão ter representação no Legislativo Federal, né, na Câmara dos Deputados e especificamente no Senado, que é a Câmara de Representação dos Estados, que não existiria, por exemplo, uma Câmara de Representação de municípios. Igualmente, você teria uma assimetria em relação a tribunais de justiça. Não existem tribunais de justiças municipais, existem tribunais de justiças estaduais, federais também, e em relação à Suprema Corte também. Então, assim, são argumentos da área jurídica, eles estão fundamentados em assimetria institucional. E aí o que a gente demonstra por meio da pesquisa é que, assim, por mais que haja assimetria institucional, isso não equivale a dizer que os municípios não são entes federados, porque como foi demonstrado ali, a intenção do legislador constituinte foi realmente elevar os municípios à condição de entes federados ao lado de estados em união. E aí você tem que conviver com essas assimetrias e com conceitos ideais que, enfim, são próprios das ciências e de modelos que a gente se inspira também de estados federados, mas sempre tendo em mente que cada federação se comporta de acordo com as suas peculiaridades. E as instituições, elas têm esse objetivo também, né, de dar respostas aos contextos regionais, aos contextos políticos e institucionais de determinado estado. Então não há uma federação igual a outra no mundo. Perfeito. Um outro aspecto que você aborda na sua dissertação é sobre o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte, o RIANC. E no texto você fala um pouco sobre como o RIANC favoreceu e viabilizou a defesa da elevação dos municípios a esse status de ente federado. Uhum. Então, acho que a primeira questão é como que isso ocorreu, e a segunda seria como que os atores envolvidos dentro desse processo aproveitaram essa mudança institucional. Perfeito. Para te responder, eu só vou colocar aqui. Do arsenal metodológico que foi utilizado, eu parto da teoria do cálculo estratégico, especificamente
para analisar o comportamento dos constituintes na defesa dessa pauta. E o que o cálculo estratégico vai falar? Que os atores eles se comportam estrategicamente visando maximizar os seus interesses, considerando as regras que regem aquele momento. Então, especificamente para, manutenção ou reversão de um status quo em relação ao início de todo o processo. E aí o regimento interno, como eu falei, o regimento interno da ANC até naquele momento, antes da alteração pela resolução número 3, permaneceu descentralizado, obedecendo ali todas as fases, conforme eu tinha colocado, subcomissão, comissões temáticas, comissão de sistematização, mas era um regimento que concentrava muito poderes nas mãos dos relatores, na mão dos relatores das subcomissões, das comissões e da comissão de sistematização. Então, assim, o que a gente percebe com isso tudo é que a pauta de federalização, e o sucesso obtido no final, ela não é objeto de meras preferências políticas, mas também é resultado das interações com as regras. Então, o que aconteceu? Eu demonstrei no estudo que na primeira fase, na fase da subcomissão dos municípios e regiões, é bem óbvio e intuitivo que é uma subcomissão composta por agentes políticos que tinham vínculo com a esfera municipal já na sua carreira política e, por óbvio, não teria uma resistência em relação a essa pauta. É uma pauta que entrou por meio de entidades representativas dos municípios, especificamente do IBAM, foi uma proposta realizada para o IBAM, e justamente para fortalecer os municípios de ingerência dos estados e da União, a ideia deles pós-constituinte, caso a proposta viesse a ser aprovada como foi. Na fase seguinte, na comissão de estados, eles sofrem uma derrota. Essa proposta ela não passa no projeto do relator, justamente por uma ausência de articulação maior naquele momento e pelos poderes que o regimento interno dava ao relator. E a justificativa é até interessante. A fundamentação é a crítica que o pessoal do direito faz, que não há uma federação de municípios, mas há uma federação de estados, e que você prevê os estados como membros do Estado brasileiro, da Federação Brasileira, já contemplaria os municípios. E aí, na fase seguinte, na comissão de sistematização, também eles sofrem derrota. E aí, o que acontece? Se tivesse permanecido o regimento interno como estava inicialmente, na fase de plenária, essa proposta não teria chegado. Mas por que ela chegou? Porque houve essa resolução número 3 que alterou e permitiu a apresentação de emendas coletivas na fase de plenário em relação a matérias que até então não tinham sido passadas, que não atendesse os interesses ou as preferências dos atores que ali a defendiam. E aí, a partir disso, você tem o oferecimento de uma emenda coletiva especificamente para a inclusão dos municípios enquanto entes federados, você tem um apoio majoritário dela ali, salvo engano foi por 480 votos que ela foi aprovada em plenário, e aí você tem a inserção dessa cláusula de forma de Estado contemplando os municípios. E aí, especificamente, um dado importante de colocar é essa resolução, ela surge como resultado de um conflito ideológico dentro da Assembleia Nacional Constituinte, porque desde o início ela foi comandada por constituintes que estavam mais vinculados à esquerda do espectro político. E a esquerda dentro da Assembleia Nacional, ela era minoria considerando todos os outros constituintes que ali estavam. Então chegou um momento, principalmente na etapa final, na comissão de sistematização, que o pessoal que não estava, na gerência, na diretoria dos principais postos da Assembleia Nacional Constituinte, percebeu que seria um projeto com o qual que a maioria não se identificava. E aí a maioria do espectro político. Essa resolução, ela surge nesse contexto. E aí os movimentos peculiares, cada um defendendo a sua pauta, se aproveitaram dessa resolução para levar de novo as pautas que eventualmente não tinham obtido sucesso, E por isso que o regimento interno ele é tão importante nesse estudo, para entender como se deu essa federalização. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
Você mencionou o IBAN, né, que é um órgão bem importante nesse processo. Poderia explicar um pouquinho melhor o que seria? O IBAN, ele é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Ele é uma entidade que surgiu ali junto com outras, com a CNM, por exemplo, para defender os interesses do município no curso da nossa história. Então, assim, ele não surgiu ali no momento da Assembleia Nacional Constituinte, já havia uma história. Então, são instituições que vão defender os interesses do nível local em relação aos outros níveis subnacionais, estados, União. E aí, naquele momento, quando começaram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, basicamente na primeira fase, que é na fase da subcomissão de municípios e regiões, o modo de trabalho deles foi a realização de audiências públicas para ouvir membros da sociedade civil, ouvir cidadãos em relação às demandas que eles queriam ver discutidas nesse momento de ruptura institucional que é a ANC. E dentro desses debates que foi identificado foi que a proposta de tornar os municípios entes da federação partiu do IBAN. Acredita-se a eles essa autoria. Você, no contexto ali de inchaço do centro, como a gente já conversou, e de políticos que têm o início da sua vida institucional política em municípios, no nível local, é uma proposta que foi muito bem aceita, porque, na verdade, se nós formos analisar, e a literatura coloca assim, a autonomia municipal ela já era prevista antes da Constituição de 88. Isso não é ponto de discussão. A novidade foi a federalização. Então, por quê? Teve um momento que, durante as leituras e das entrevistas que eu realizei com alguns políticos que participaram desse momento, eu os questionei especificamente disso, se tinha uma distinção, qual é o entendimento deles em relação à autonomia e a ser ente federado. E o que foi possível de se obter como resultado é o seguinte, porque a partir do momento que você torna um ente membro federado, isso é o que a gente chama de cláusula pétrea, que são cláusulas dentro de textos constitucionais, que são, digamos que, o core da estrutura do Estado e que não são passíveis de modificação durante a vigência desse texto constitucional, nem mesmo por emendas constitucionais. Então, se a ideia é, eu tenho autonomia, eu tenho competência, mas eu estou sofrendo ingerência por parte dos outros entes subnacionais, que era o que acontecia. Para evitar isso, o raciocínio deles foi: vamos tornar os municípios entes federados e amarrar isso com forma de Estado, porque isso não vai poder mais ser discutido. E no momento de repartição de competências, como aconteceu dentro da Assembleia Nacional Constituinte, você violar competências de um ente, você tem mecanismos judiciais e até mesmo legislativos para barrar isso, para barrar essa interferência dos outros entes em relação às suas competências. Então, a jogada política e institucional deles foi isso, assim. Vamos torná-los entes federados para fazer com que a autonomia seja material e não só formal, que era o que acontecia. Murilo, você comentou agora, que como uma parte da metodologia da sua pesquisa, você entrevistou os atores políticos que participaram da ANC, em 87 e 88. A partir dessas entrevistas, o que mais você encontrou assim que tratasse sobre os desafios enfrentados para que essa pauta a pauta municipalista fosse colocada a cabo? Do grupo de ex-constituintes que eu tive a oportunidade de entrevistar, para além também dos representantes do IBAN, o que eu percebi foi o seguinte. Primeiro que, dentre os entrevistados, tiveram aqueles que participaram dos debates iniciais na subcomissão de municípios e regiões, e tiveram aqueles que foram a maioria, que só tomaram conhecimento da pauta depois da proposta da emenda coletiva, quando já tinha sido alterado o regimento interno. Então, a perspectiva deles sobre a matéria era diferente em relação àqueles que participaram no início do debate. E aí, em relação aos que participaram do início do debate, aquilo que eu coloquei, já era um grupo que tinha mais ciência em relação às dificuldades municipais. E aqui eu vou abrir um parênteses assim, todo constituinte ele começou no nível municipal de alguma maneira, então todos tinham essa noção das dificuldades do que os municípios passavam em relação ao exercício de suas competências, em relação às ingerências que ocorriam em relação aos demais poderes. Mas o que eu notei no começo e na leitura das atas das audiências públicas, dos debates e das entrevistas foi assim, a subcomissão composta aí por membros que já tinham efetivamente algum vínculo com os municípios, sejam como ex-vereadores, ex-secretários de pastas, ex-prefeitos, muitos ex-prefeitos inclusive,
eles tinham uma noção maior da necessidade de se garantir ou de blindar os municípios em relação a estados e à União. E aí, quando a proposta do IBAN veio, eles acharam uma lógica incrível, que é uma lógica, na verdade, jurídica, né? E é uma lógica de instituição mais jurídica do que propriamente política, apesar que as duas estão imbricadas aí. E aí, foi uma aceitação massiva dentro da subcomissão, passou. E aí, como eu disse, teve todos os vieses nas fases intermediárias até a alteração do regimento interno. E aí, quando você tem a alteração do regimento interno e você tem a apresentação da emenda coletiva, o que se percebe pelas entrevistas, e já tem muitos estudos também dentro da ciência política que se debruçaram sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que é o seguinte: teve muita troca de favores ali entre eles. É assim, eu apoio a sua proposta se você apoiar a minha. E não necessariamente eu estou sabendo ou estou por dentro dos motivos principais do porquê essa pauta chegou aqui até esse momento. Então, assim, a gente parte desse pressuposto de que o local é o início da carreira deles, mas não necessariamente seria o objeto de interesse de todos que estavam ali. Cada um participava de um grupo específico para defender as suas pautas de interesse maior. E aí o que as entrevistas deixam claro é isso, assim, tem uma posição divergente entre os entrevistados, né? Mas é de acordo com a percepção deles sobre o momento em que eles tomaram conhecimento dessa pauta, assim. Alguns falaram na entrevista que era essencial. Por exemplo, que não existe autonomia sem ser ente federado. Os que estão lá no início já partem de uma outra posição, assim, não, a autonomia já existia, mas ela era só formal, ela não era material. E para isso a gente precisou trabalhar nessa proposta de federalização para conseguir uma blindagem das competências dos municípios. E aí as entrevistas, elas, assim, são bem ricas e serviram principalmente para isso, para esclarecer mesmo como esse processo, né, da discussão da pauta na Constituinte e a receptividade dos atores em relação a essa pauta. Murilo, a dissertação ela usa bastante a abordagem, né, a partir do neoinstitucionalismo e da teoria da escolha racional. Você poderia dizer um pouquinho como que essa abordagem ajuda a explicar os fatores que levaram à inclusão dos municípios como entes federados na Constituição? Perfeito, Cassiane. Como eu coloquei na dissertação, assim, neoinstitucionalismo também não existe uma corrente unitária, conceito extremamente amplo, mas foquei naquilo que servia para explicação, ou pelo menos para ajudar a esclarecer o estudo de caso que eu me propus e que eu acabei fazendo. Então, assim, o jargão comum dentro da ciência política é instituições importam. Então, elas são capazes de determinar o comportamento dos atores políticos. Como, de fato, isso é um dado, isso é aceito e é isso que acontece. O neoinstitucionalismo é justamente isso, é você focar no papel das instituições em processos decisórios, principalmente em processo de ruptura institucional, como foi a AMC. A escolha racional é justamente aí, ela está ligada com o cálculo estratégico, que é justamente você considerar que os atores eles irão se comportar estrategicamente e racionalmente, considerando os incentivos que eles têm a partir das regras institucionais para maximizar os seus interesses. E aqui no caso, é justamente isso, assim, eu tenho um cenário pré-constituinte em que os municípios, sendo redundante, mas aqui é do tema, sofrem ingerências por parte dos estados e da União no desempenho de suas competências institucionais. Você tem um problema também de arrecadação, questões tributárias e tudo mais, que levaram a essa necessidade e essa mobilização desses atores de tentar mudar isso, que foi o que aconteceu a partir da federalização. Um dos fatores que explicam o novo papel dos municípios dentro do Estado contemporâneo, do Estado Democrático Brasileiro vigente. Então, a escolha metodológica do neoinstitucionalismo, da escolha racional, é justamente isso, assim, é explicar como os atores se comportaram estrategicamente, considerando as regras institucionais para conseguir que a pauta de federalização fosse levada em discussão na Assembleia Nacional Constituinte e, eventualmente, eles obtivessem sucesso ou não em relação à defesa dessa pauta. Certo. Porque também, na ciência política, assim, tem um entendimento de que esse movimento e a defesa das pautas de descentralização, elas partiram de movimentos ligados à esquerda do espectro político. E aí, linkado a isso, o que é interessante de se colocar é o seguinte: nós temos ali
enfim, constituintes que defendem o local, que entendiam as dificuldades dos municípios no exercício de suas competências, mas que não necessariamente estavam ligados à esquerda do espectro político nessa defesa. Nós analisamos, eu analisei a proposta de emenda coletiva que foi votada, e é interessante notar ali que os partidos que apoiaram essa proposta, eles estão necessariamente vinculados à centro-direita e direita do espectro político. Os partidos de esquerda nenhum votaram a favor dessa proposta, e isso é contraintuitivo de acordo com os estudos que nós tínhamos até então, que é um dado também interessante de se observar que pelo menos essa parte de desconcentração de poder, de descentralização de competências, a partir de federalização dos municípios, ela é um resultado direto de forças políticas ligadas à centro-direita e direita do espectro político na Assembleia Nacional Constituinte. Em alguns momentos de entrevistas, os atores queriam falar que foi um movimento amplamente aceito e naturalmente aceito por todos os partidos que tinham representação na Assembleia Nacional Constituinte, mas quando você vai apurar esses dados, o que você percebe é que isso não aconteceu e você tem uma omissão de partidos de esquerda em relação à adesão a essa proposta. E isso é interessante para começar a se pensar também no pós, e como, assim, no histórico da nossa democracia, a partir de 1988, e considerando os governos que chegaram ao poder se comportarem em relação a isso, porque você ter os municípios como entes federados, por mais que tenham várias críticas, e eu entendo muitas delas, é interessante você notar que uma das características do nosso federalismo, por exemplo, do Brasil enquanto Estado federal, é a extensão do nosso território. Então você pensa que no modelo de federalismo cooperativo, que é o que nós temos, em que a União ela vai determinar regras, estados e municípios vão executar as políticas públicas, você ter municípios que executam e tem a competência constitucional para executar a partir do momento que ele é ente federado é muito importante, porque nosso país é muito grande e tem interiores do Brasil que, por exemplo, se concentrarem as discussões só a nível de estado, você não conseguiria gerar essa prestação no nível local, que é justamente essa lógica que foi levada na NC, que é a lógica do jogo político, Eles começam, os trabalhos no nível local. E abarca a pluralidade dos municípios, Os municípios menores, com a diferença dos municípios maiores. Também. Justamente. Aí você vai ter discussões sobre fundos de participação e tudo mais, que foi até a tese de um outro colega também do DCP, e entra naquilo que a gente estava conversando no comecinho, assim. Não existe federação igual a outra, e cada uma vai se institucionalizar de acordo com as suas particularidades. Assimetrias e críticas, obviamente, que vai ter, porque a gente está num processo de progressão e de incremento institucional. Então, é normal isso, assim. Mas a gente pensar num todo e pensar políticas públicas como nós temos hoje, o papel dos municípios é extremamente importante, super relevante, e parte disso, de estar em pé de igualdade com estados e União na preservação de suas competências. Um dado interessante também, que eu acho que muitos ouvintes podem não saber, é que o Brasil ele é um dos poucos países que tem os municípios como entes federados. Ele é o único. É o único. E aí por isso que foi uma das motivações para eu pesquisar esse tema. Não existe outra federação no mundo que tenha essa particularidade de federalizar o nível regional. Geralmente, os equivalentes aos municípios mundo afora, eles pertencem aos estados e assim ficam. Eles não têm essa autonomia prevista em texto constitucional. E essa peculiaridade foi uma questão para os constituintes, por não ter uma federação para se espelhar? Não. Nos debates, o que coloca é assim: eles reconhecem que cada federação é diferente uma da outra e que, para o caso brasileiro, faria muito sentido você alçar os municípios a ente federado. Justamente, aí entra dentro daquilo que eu coloquei há pouco, para preservar efetivamente as competências dos municípios e, obviamente, assim, não dá para a gente entender que o cálculo estratégico possibilita que eles conseguissem prever todas as consequências a partir daquela escolha, porque também tem uma questão de limitação de cognição humana e tem muito também as questões de resultados não previstos. Então, ali o que inicialmente, pelo menos nessa pauta que eu investiguei, o interesse deles era blindar os municípios em relação às ingerências dos outros entes nacionais. Mas, obviamente, isso repercutiu em tudo, porque aí é isso. Você tem uma previsão que é a cláusula pétrea, que não possibilita revisão
posteriormente, no exercício de poder constituinte, você tem, a partir disso, garantias tributárias, administrativas, políticas, que mais do que formal, elas são materialmente exequíveis. E é isso, assim. Mas dentro lá dos debates, o que eles colocaram é isso, assim. Para o caso brasileiro, não há no mundo isso. Eles trouxeram vários estudos, inclusive essas entidades representativas dos municípios, IBAMA, CNM e algumas outras, eles tiveram cuidado de fazer um estudo robusto para justificar as propostas que eles levavam naquele momento, assim. Então não era de desconhecimento deles, principalmente daqueles que eram mais vinculados à área do direito, de que mundo afora isso não existia, mas para o contexto brasileiro eles consideravam que fazia sentido, eu também concordo, assim, depois da nossa vivência, a gente está vivendo esse regime que faz todo sentido também município ser ente federado. Legal. Acho que já encaminhando para o fim da nossa conversa e também linkando um pouco com isso que você acabou de falar, né? Sobre essa heterogeneidade dos municípios brasileiros, tanto em tamanho, população, mas também, né, em capacidade fiscal, em tamanho de estrutura administrativa, etc. Você acredita que essas mudanças feitas em 88, elas continuam sendo adequadas para a realidade desses municípios hoje em dia? Ou você acha que podiam ser feitas adequações e repensados certos aspectos? Tá, como eu coloquei assim, isso é uma agenda de pesquisa. Então, assim, eu fui lá tentar pesquisar um pouquinho da origem do porquê que nós definimos nosso desenho institucional dessa maneira. E aí, atrelado a isso, você tem uma série de outras questões. Aí, como eu falei, assim, tem o estudo do Gabriel e da Gabriela, que são também orientandos da Marta e que nós fizemos ali sem saber, mas acabamos indo para essa parte de estudos do federalismo. Eles com foco em transferências governamentais e de fundos de participação de estados e municípios pós-Constituição. Então, assim, eu acho super necessário, tá? Você ter a previsão de que municípios são entes federados. Eu acho necessário porque no contexto de um país tão grande, territorialmente falando, você não tem como delegar a estados que consigam, no contexto de estado social, que é o que nós temos, de considerar que somente estados seriam capazes de prover os serviços que a Constituição, que é programática, previu. Então, por exemplo, vamos pensar em casos de saúde e educação. Os municípios, eles são peças-chave para o desempenho dessas políticas públicas. Nesse ponto, eu concordo com os autores que falam que faz muito sentido os municípios serem entes federados ao lado de estados, Distrito Federal e União. Obviamente que vão ter problemas de administração, vão ter problemas de carga fiscal, tributária, que é o que está sendo objeto de debate aí atualmente pelo nosso Congresso, reforma tributária e tudo mais. Mas é isso, assim, são problemas que visam o incremento e a evolução das instituições, a partir do que nós temos como dado, que são os municípios enquanto entes federados, no que a gente está discutindo aqui. Mas políticas progressistas, digamos assim, e eu estou falando aqui progressistas independente de espectro político, porque eu acho que todo mundo deveria ser progressista numa sociedade plural como a nossa e num Estado democrático de direito, isso tem que ser a regra, é essa preocupação de sempre estar evoluindo e buscando um refinamento das instituições de como o Estado vai prestar e exercer o seu papel. Assim, seja de regulação, da parte de prestação de políticas públicas, mas, de fato, os municípios terem vindo nesse texto constitucional no atual como entes federados, para mim faz todo sentido. Legal. Bom, pessoal, queria agradecer imensamente pela participação de vocês na conversa. Foi muito interessante participar aqui da discussão hoje. E aproveito para agradecer a Cassiane por dividir a bancada comigo nesse episódio. Obrigada, Lucas. Obrigada, Murilo. Foi um prazer participar da conversa. E agradeço também ao Murilo por falar um pouco desse tema de forma tão didática, né? Que é um pouco difícil, assim, pra gente. Murilo, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco sobre o seu trabalho. É um prazer poder ouvir sobre pesquisas tão ricas como a sua. Obrigado, Lucas. Obrigado, Cassiane, por terem me recebido. Eu vou pedir desculpa aí se algum momento travei na articulação ao ouvinte, mas tem um desafio, a gente que é da academia e próprio também das profissões, de adotar um vocabulário bem técnico e ter a necessidade de traduzir isso de um modo que, enfim, quem ouça nos entenda, né?
Eu espero que esse objetivo tenha sido alcançado. Eu vou agradecer também em nome da professora Marta, que infelizmente não pôde estar aqui por motivos de compromissos também já pré-agendados. E estou à disposição sempre que precisarem para contribuir com as discussões e com o canal. E obrigado também a você, querido ouvinte, pela companhia em mais um episódio. Siga o Urbanidades nas redes sociais e a gente se vê mais vezes por aqui. Até mais. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.